Oi! Nesse tutorial a gente vai fazer um dedo funcionar com controladores tanto IK quanto FK por um parâmetro que a gente vai criar aqui no controlador principal de uma mão. Então nesse controlador a gente tem um atributo chamado dedos IK-FK. Quando a gente vem em FK, os controladores do FK estão visíveis e a gente consegue controlar os dedos dessa maneira. Quando este atributo estiver em IK, a gente vai controlar o dedo através de um outro controlador, pela ponta, certo? Aqui eu também aproveitei para fazer um hand follow, de forma que, quando ele está off, a gente mexe a mão e o contato do dedo continua. Quando neste controlador o hand follow estiver on, o que acontece é que o controlador IK também vai seguir a mão. A gente vai fazer tudo isso agora. Ok, o que a gente tem aqui? Um controlador geral do braço, um controlador IK e um outro controlador para direcionar o cotovelo. Agora o que a gente precisa criar são os joints para o dedo, que a gente vai irrigar agora, certo? Como é que eu faço? Posso selecionar uma dessas sequências e vou isolar esse dedo na visão front. Pronto. Por aqui é só sair criando as joints então. Uma aqui em cima, uma outra vai ficar por aqui, outra vai ficar por aqui, outra por aqui e outra na pontinha. Na visão perspectiva a gente vai ajustar agora. Então coloco o wireframe, X-ray, coloco os joints por aqui, rotaciono a base para bater lá na pontinha e começo a observar por aqui. Ok. Eu vou vir aqui nas propriedades do Move Settings. Eu vou colocar Object. O que acontece? O gizmo vai assumir a orientação de cada um desses joints, certo? Como vocês podem ver. Beleza. Então, aqui eu vou jogar ele um pouquinho para o lado. Deixa eu desabilitar a seleção de geometria aqui. Coloco ele um pouquinho para o lado. Aqui está ok. Alinhando esse loop de edges. Olha só. Vou alinhar ele. Beleza. Preciso descer esse cara um pouquinho mais. Esse daqui, mesma coisa. Preciso subir um pouquinho. E aqui na pontinha não está batendo. Então, acredito que o ideal é você colocar ele um pouquinho para o lado e rotacionar em Y. Deu uma bagunçada. Aqui tá ok. Aqui ele tá um pouco mais para a direita. Aqui tá funcionando e aqui bateu na pontinha. Ok. Isso vai funcionar. Se nesse caso aqui eu altero a posição desse joint, pode ser que eu tenha algum problema futuramente. Não é um problema, ele está um pouquinho mais para o lado. Então, vou deixar do jeito que está.
Ok, minha cadeia de joints está criada. Essa cadeia de joints, clicando no Shift na setinha e o botão normal do clique, eu mostro todos os joints. Esses são os joints que a gente vai adicionar no skin daqui a pouco, certo? Mas antes disso, eu vou precisar fazer duas cópias. Uma dessas cópias vai ser a cadeia que vai ser controlada pelos controladores FK e outra que vai ser controlada pelos controladores IK, certo? Então esses joints eu já posso até renomear. Prontinho, renomeados dedo 1, A, B, C, D, End, certo? Bom, agora a gente vai precisar fazer duas cópias. Uma que vai ser a cadeia de joints FK. Então, por aqui já vou colocar FK. Vou renomear todo mundo também. E outra que vai ser IK. IK. Vou renomear todo mundo também. Prontinho. É importante organizar dessa forma, porque depois a gente vai acabar linkando esses joints entre eles. Então, se esse daqui chama B e esse daqui chama A, e os dois estão na mesma posição, isso vai causar uma confusão grande lá na frente. Então é melhor que todos obedeçam a mesma nomenclatura do primeiro, só adicionando FK e IK no nome. Pronto, a gente vai criar controladores para essa sequência de joints e para essa daqui também. Esses caras aqui a gente já pode adicionar no skin. Então, selecionar todos eles, não precisa do joint end. Selecionar a mão. No caso, essa mão já tem um skin cluster, porque ela já tem influência desses joints aqui do braço. Então, no caso, a gente não vai usar o bind skin smooth bind. Por quê? Porque já existe um skin cluster. Mas se não houvesse um skin, a gente usaria esse cara aqui. Já que tem, a gente vem em Edit Smooth Skin, Add Influence, clica no quadradinho e checa esse cara aqui, que na opção Default não vem checado. É importante checar Lock Weights, por quê? Porque senão o Maya vai adicionar essa influência bagunçando tudo que você já tem de pintado por aqui, certo? Então, checou esse cara, pode adicionar sem medo. Observando por aqui, Animation, Paint Skin Weight Tool. Agora esses joints aqui já podem ser influenciados no skin. Como a gente checou lá, eles vêm com cadeadinho e aqui a gente só precisa pintar, certo? Ok. Criando os controladores. Curves, vou selecionar um Circle e vou escalonar por enquanto. Já vou criar um grupo direto. Esse daqui vai ser um controlador. Controlador esquerdo, FK, dedo 1A. E este cara vai ser o grupo. Agora a gente precisa fazer com que a posição desse controlador seja a mesma que a posição desses joints, certo? Para isso a gente vai criar um constraint. Só que esse constraint vai ser um constraint sem manter offset, porque se mantiver o offset, cada um vai continuar nas suas posições. Sem manter offset, quem for o filho aqui no caso vai receber a mesma posição do pai. Então selecionamos primeiro o pai, que no caso é esse joint, pode ser qualquer um deles, porque eles todos têm as mesmas posições, tanto esse quanto esse quanto esse. Então selecionei o pai, selecionei o grupo do filho, porque é o grupo que pode receber valores, o controlador sempre vai se manter zerado. Sem manter offset, adicionamos um parent constraint. Pronto. Agora a gente pode excluir o constraint, porque ele só serviu para isso, certo? Para encontrar a posição do pai.
Podemos duplicar esse grupo aqui. Esse daqui vai ser o controlador B. Este vai ser o C. E este vai ser o D. Então, mesma coisa. Selecionar primeiro o pai. Ele não acendeu, mas tudo bem. Ele ainda está selecionado, porque a gente tem mais de um joint no mesmo lugar. Selecionei o pai, selecionei o filho, que no caso é o grupo, constrain parent. Pronto. Podemos excluir esse cara aqui também. Selecionei o pai, o filho, parent. A mesma coisa para o próximo. Pai, filho, parent. Esse eu não renomeei. Então, pronto. Belezinha. Então todo mundo nas suas posições. Agora só falta fazer eles ficarem do tamanho certo, né? Eu poderia ter feito antes, ou posso fazer agora, não tem problema. F8, fui para o modo de seleção de vértices, posso selecionar todo mundo. Se eu rotacionar, todo mundo rotaciona também. Eu vou rotacionar segurando o J, modo discrete. Pronto. E agora, para escalonar, o pivô está no meio de todo mundo. Então, o que vai acontecer? Eles vão perder seus pivôs. Não é nossa intenção, certo? Então, o que a gente pode fazer? Vem por aqui. Scale Pivot. A gente coloca Object. E cada um vai escalonar no seu pivô. Prontinho. Esse daqui pode aumentar um pouco mais. E esse daqui pode aumentar mais ainda. De modo que saia da geometria para a gente poder enxergar depois, certo? Clico F8. Prontinho. Eu vou adicionar todos esses controladores a um grupo de controladores. FK para a gente se organizar melhor. Ok. Agora eu vou criar um outro controlador que vai ser para o IK Handle que a gente ainda não criou. Então, seguinte, eu vou criar de uma forma diferente. Esse outro controlador, eu vou criar de uma forma um pouco mais elaborada, da mesma forma que eu criei este controlador aqui. São algumas curvas que foram combinadas, certo? Em um objeto só. Se você reparar, cada uma dessas curvas estão soltas. Não tem problema, a gente vai combiná-las agora. Selecionei esse grupo aqui. Esse outro controlador que eu vou criar vai ser um cubinho. Então, duplicar, rotacionar segurando o J, jogar ele para o lado, menos 0,5, duplicar de novo, 0,5. Esses dois caras eu vou subir, 0,5. E esse daqui eu vou subir em Y. Daqui já é 1. Ok. Criei um cubo. Eu quero que um cubo seja o meu controlador pro dedo. Só que dessa forma não pode. Eu tenho vários objetos, certo? Então o que a gente faz para combinar essas curvas todas? Primeira coisa, vou adicionar esses 4 grupos a um outro grupo. Esse daqui vai se chamar Ctrl IK.
lado esquerdo, IK, dedo 1. Vou abrir segurando o Shift, venho em Display e adiciono a visualização de Shapes. O que acontece? Dentro de cada uma daquelas curvas, me apareceu uma outra curva, certo? Ó, essas são as curvas que a gente tinha. Dentro delas, apareceu uma outra curva. Essas curvas de dentro é que a gente pode combinar. Um passo importante agora é selecionar todo mundo, vir em Modify e Freeze Transformations. Frisou todo mundo, a gente pode selecionar cada uma dessas curvas selecionar o grupo, no caso Ctrl E e K dedo 1, vir aqui na aba Mel, escrever Parent, "-R", "-S", Enter. O que aconteceu? Todas as curvas agora são filhas desse grupo, e esses todos os grupos estão sobrando. Deletar. Feito isso, Display desabilita a visualização de Shapes, e a gente tem um controlador em forma de cubo. Como ele não está no centro do universo, se eu descer para 0.5, da maneira que eu criei, pronto, agora ele vai para o centro do universo. Eu posso dar um Freeze Transformations e um Center Pivot por aqui. Prontinho. Agora eu só preciso criar um grupo para esse controlador. E fazer a mesma coisa que eu fiz para os outros joints, só que agora quem vai mandar vai ser a pontinha, já que a gente vai controlar ele pela ponta, certo? Clicou na pontinha, pode ser qualquer um desses joints finais, seleciona esse grupo, Constrain e Parent. Pronto. Está feito. Para a gente ter uma orientação adequada aqui, F8, seleciona esses vértices todos, podemos rotacionar ele por aqui, aumentar um pouquinho, F8 de novo, e está pronto o nosso controlador. Agora eu preciso criar o IK Handle para esse controlador mandar, certo? Então vamos lá. Animation. É essa a opção de IK Handle. Só que se eu criar com todos esses joints aparentes, o que pode acontecer? Pode ser que eu crie um IK, sei lá, desse cara para esse cara aqui, certo? Então é melhor a gente selecionar esse grupo, isolar e criar. A gente vai criar esse IK só a partir daqui, certo? Então esse vai ser o joint que vai começar o IK e esse vai ser o que termina. Isolei, cliquei aqui, primeiro eu clico nesse joint, depois nesse joint. Pronto, está criado. Ele apareceu aqui no Outliner e a gente pode renomear ele como IK Handle e dedo 1. Prontinho. Mostrei todos os objetos. E olha, aqui está o IK na pontinha do dedo. Aqui estão os joints IK. Ok? Então, controlador IK vai mandar no IK Handle. Só que um Parent Constraint diretamente com o IK Handle pode dar um problema. Então a gente também vai criar um grupo para ele. Grupo, seleciona esse cara e aqui vai ser Group IK Handle. Aqui eu não tinha excluído o Constraint ainda, que foi o Constraint
que eu fiz assumir a posição do joint do dedo, certo? Então eu posso excluir esse constraint aqui antes. Beleza, agora eu posso fazer o controlador IK controlar o grupo do IK handle. Então, constraint, parent constraint, agora com mantém offset. Adicionei controlador controlando. Por aqui ainda ficaram os joints que a gente vai pintar peso e os joints dos controladores FK. Agora a gente linka os controladores FK com esses joints. Vou isolar aqui todos os controladores FK e vou isolar também os joints FK. Fica mais fácil de trabalhar assim, certo? Controlador, como a gente está trabalhando com joint, seleciona direto a joint. Constraint, parent, constraint, parent, sempre selecionando o pai, depois o filho. Constraint, parent, mesma coisa para esse daqui. Constraint, parent. O que acontece? Selecionando o controlador, todos estão controlando as suas respectivas joints. Opa, o que acontece? Os joints já têm uma hierarquia, certo? Só que esses controladores não têm uma hierarquia. Eles precisam ter também para a coisa funcionar. Então, esse cara vai controlar esse, então este tem que estar dentro desse, certo? A hierarquia vai ser assim: esse dentro desse, esse dentro desse e esse dentro desse. A gente pode fazer selecionando o grupo, selecionando o controlador de cima e apertando P. O que vai acontecer aqui? Grupo, controlador, grupo, controlador. Ou a gente pode ir direto pelo outliner, jogar esse grupo dentro desse controlador e esse grupo dentro desse controlador. Todos os controladores continuam zerados, só que agora selecionando este controlador, também seleciono esse. Selecionando este, eu seleciono todos de baixo. E assim por diante. Não que eu esteja selecionando, mas vou influenciar todos eles. E agora o FK vai funcionar da forma que precisa. Beleza? Ok, então o que a gente tem? 3 cadeias de joints. Uma delas a gente adicionou o skin, que é esse aqui. A outra a gente parenteou com os controladores FK, quer dizer, joint por joint. E outra delas a gente criou um IK handle que está sendo controlada por um controlador só. Ok? O que a gente precisa fazer agora para os controladores também afetarem o skin? Porque a gente está fazendo isso e nada acontece, fazendo isso e nada acontece. O que a gente precisa fazer é linkar esses joints que têm controladores com os joints que estão recebendo a influência da pintura de peso. Ok? Então vamos lá. Selecionando primeiro FK, selecionando o respectivo da cadeia de joints que recebe o skin, a gente vai criar também um parent constraint. Pode ser com ou sem mantém offset, porque os dois estão na mesma posição. Ok? ADD. Fazer o mesmo com todos. B com B, vou teclar G para acontecer a mesma coisa. C com C, D com D, e diante pode ser também. A mesma coisa a gente vai fazer com os joints da cadeia IK. Então, selecionando primeiro o joint da cadeia IK, depois esse, criamos um parent constraint. O que vai acontecer? Como vocês podem ver aqui na channel box, ele já está recebendo um constraint que afeta translação e rotação, e esse constraint parte do joint EFK dedo 1, que foi o que eu acabei de criar, certo? Criando um outro constraint em cima desse cara aqui, o que vai acontecer? Agora ele recebe dois constraints. Ele recebe o constraint do FK e do IK, certo?
Quando esse valor tiver 1, ele vai estar recebendo 100% da influência de parentesco, no caso do FK. Se tiver 0, ele não vai receber nada desse daqui. Ok? Só para entender a lógica. A mesma coisa eu vou fazer para todos. B, B. Vai aparecer por aqui quando eu criar um constraint, parent constraint. Pronto. IK e FK. Mesma coisa para o C. O D e do em diante. Beleza. Todos eles estão com 0,5 porque eles estão dividindo entre FK e IK. Cada um está controlando 50%. Então, se eu puxo esse cara aqui, o de cima é o controlador IK, que está controlando todos os joints IK, e esse daqui são os meus joints FK, que também estão controlando todos os joints FK. Se eu puxar esse daqui para baixo em rotação, o que vai acontecer? Esse joint do meio aqui está recebendo 50% de cada um. Ok? Vou zerar os controladores. Zerados. Agora a gente precisa definir uma coisa. Ou a gente vai usar IK ou FK na nossa animação. Dificilmente a gente vai usar os dois ao mesmo tempo, porque vocês já viram, fica na metade do caminho. Isso talvez seja interessante para uma transição entre os dois. Se for o caso, a gente pode criar um atributo que dê para mixar os dois. Mas a princípio, ou a gente vai usar um, ou vai usar outro. Dessa forma, a gente vai criar um atributo, então, que vai falar: agora eu estou usando IK, só os IKs vão funcionar, ou agora eu estou usando só os FKs, e todos os FKs vão funcionar e os IKs vão perder os efeitos. Esse controlador, geralmente, a gente cria num controlador geral mais próximo. No caso, eu vou criar no controlador da mão, porque se eu quiser que todos os dedos mudem de IK para FK, seleciono a mão, venho aqui e mudo IK ou FK. Para criar um atributo, Edit, Add Attribute. E aqui a gente tem algumas opções. O float aceita valores positivos, negativos e números quebrados. Então, se eu posso colocar menos 0,1, 1, 1,5, enfim. Boolean vai ser um atributo de on ou off. Aqui são números inteiros, então pode ser 1, 2, 3. E este cara aqui é o que a gente vai usar agora. Por quê? Posso mudar esse enumNames para FK e IK. Essas vão ser minhas opções. Esse long name é quem vai aparecer por aqui. No caso, eu vou colocar dedos IK FK. E ok. Criado esse atributo, agora eu só preciso fazer com que todos os constraints entendam o que esse atributo tem, ok? Se ele tem IK ou se ele tem FK. Isso a gente faz através do setDrivenKey. Então, animate setDrivenKey set. Quem vai mandar aqui, ou seja, o driver, é esse controlador. Então, load driver. Aqui está o atributo que eu criei agora, dedos IK FK. E o filho, a gente vai ter que fazer um por um desses constraints. Cada um desses constraints tem o IK e o FK, só que eles são influenciados por joints diferentes. Então a gente não pode fazer tudo de uma vez. Selecionei esse primeiro constraint, load driven. Aqui estão os dois constraints que ele recebe. Então por aqui eu vou observar, meu atributo está em FK. Então por aqui este constraint precisa ter FK como 1 e IK como 0.
seleciono esse atributo, seleciono esses dois atributos e dou um key. Ficou vermelho, agora ele está recebendo um setDrivenKey. Eu vou fazer o mesmo para todo mundo. Seleciono o filho, Driven, selecionei esses dois. Já que o meu atributo está em FK, então aqui vai estar 1 e aqui vai estar 0. Key. Mesma coisa para o próximo. Seleciono outro constraint, Driven, seleciono os dois. Aqui vai estar 1 e aqui vai estar 0. Key. E assim por diante. Todos esses constraints que estão dentro dos joints do skin, eu já fiz o setDrivenKey, de forma que em FK esse cara está em 1 e esse cara está em 0. Só que quando eu mudar este atributo para IK, eu preciso dizer que o contrário também é verdade. Então aqui ele já está setado, está como IK agora. Eu vou selecionar cada um novamente, dar o Driven, selecionar os dois, e eu vou falar que, já que aqui está em IK, este cara vai ser 0 e este cara vai ser 1. Então FK vai ter 0 de influência e IK vai ter 1 de influência, ou seja, influência total. Dou um key e vou fazer o mesmo para todos. Seleciono o constraint, dou um Driven, seleciono os dois atributos, venho na Channel Box, 0 para esse e 1 para esse, e dou um key, e assim por diante. Prontinho. Feito todos os setDrivenKeys, agora a gente precisa testar. Então o que a gente faz? Seleciona o controlador da mão, que tem o atributo de FK e IK. Vou mudar para IK, vou selecionar cada um desses constraints e vou verificar. Já que este cara está setado como IK, então esse atributo precisa ter 1 e esse atributo tem que ter 0. Então, esse está correto. Próximo, está correto. 0 e 1. Próximo, próximo, próximo. Ok, está funcionando. Venho no controlador da mão, vou mudar para FK e vou fazer a mesma coisa. Verificar se FK está com 1 e se IK está com 0. Ok. 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 Tudo funcionando. Se não estiver funcionando, esse processo precisa ser refeito. Seleciona o constraint que está dando problema, botão direito, Break Connections, e refaz o setDrivenKey, que em algum momento você não deu o load driven no lugar certo. Certinho? Beleza. O que acontece agora? Já que o meu parâmetro de dedo FK e IK está em FK, esse controlador vai continuar funcionando levando todos os joints de IK, porém, se você reparar por aqui, selecionando os joints que vão receber skin, eles estão na mesma posição dos joints que estão recebendo a influência dos controladores FK. Se eu modificar a posição dos controladores FK e isolar os joints que estão recebendo skin, eles vão estar exatamente como estão os joints FK, certo? Ok, meus controladores já estão funcionando e influenciando da forma que precisaria os joints que vão receber o skin, certo? Para a gente testar isso de uma maneira mais certa, o que a gente faz? Pinta o skin desses caras agora. A gente adicionou lá no começo eles na pintura do skin, então é basicamente começar a pintar. Vou selecionar esse dedo aqui via faces, botão direito, to vértices. Selecionei os vértices desse dedo, venho aqui na pintura, seleciono esse joint. Ele não acendeu porque tem alguns joints sobrepostos aqui. Se eu quiser facilitar a vida, eu posso simplesmente isolar esses joints aqui, isolar essa geometria junto. Pronto. Venho por aqui,
seleciono o modo vértices da minha geometria. Com esse joint selecionado, vou dar um float, para que esse joint tenha influência em todo o dedo. Vou começar a diminuir a seleção dos vértices. Até aqui na metade, tá ok. Vou desselecionar esses vértices aqui. Volto para a pintura, seleciono esse segundo joint, float. Seleciono esse terceiro joint, diminuo a seleção dos vértices. Vou para o modo vértices, desseleciono esses, volto para a pintura e aqui eu vou dar um float. Agora eu seleciono esses outros vértices, vou aumentar um pouco a minha seleção. E dar um float nesse outro joint, que é o joint do início, certo? Float, pronto. Grosseiramente é isso que a gente precisa agora. Testando, nosso atributo está em FK, então quem vai funcionar são os controladores FK, certo? Ó, funcionando do jeito que precisaria. Por aqui e por aqui. Se eu mudo o atributo para IK, ele volta para a posição, assumindo a posição agora desse outro controlador. Pronto. Está funcionando. Então o que a gente tem aqui? Todos os joints que recebem a pintura de peso da mão são filhos de controladores. E esses controladores, nenhum tem parentesco ainda com a mão. Significa que quando a gente mexe a mão, todo mundo fica no lugar, certo? O que a gente precisa fazer agora é fazer o parentesco dos controladores tanto FK quanto IK para eles serem filhos de algum controlador ou de algum joint da mão. Se vocês observarem, o que acontece por aqui? Ó? Eu não tenho squash trash. Então quando eu desço meu controlador mais do que o meu IK permite, o controlador acaba descendo e a mão fica no lugar. Então qual que seria o ideal? Ao invés de eu parentear meus controladores de IK e FK com este controlador, o ideal é que eu parenteie com algum dos joints que ficam parados aqui, porque senão, quando eu descer esse controlador, eu vou estar descendo os dedos e não o punho. Então eu vou esticar só os dedos. Essa provavelmente não vai ser minha intenção. Então, o que eu faço nesse caso? Para os controladores FK, está mais fácil, porque se eu movo o primeiro controlador, eu já mexo todo mundo. Aqui meu atributo está em IK, vou mudar para FK e te mostrar. Seleciono esse controlador, mexo e o dedo vai todo junto, certo? Significa que se eu selecionar o grupo dos FKs e movimentar, também vai movimentar todo mundo. Então eu posso fazer um constraint do joint do punho, por exemplo, para o grupo dos controladores FKs. Então, joint do punho, grupo dos controladores FK, constraint, parent constraint. De FK está pronto, e quando eu movo o meu controlador mais do que eu deveria, nada acontece com os dedos, certo? Então, de FK já está funcionando. Para o IK vai funcionar um pouco diferente. Porque se eu movimentar o grupo do meu controlador IK, o que vai acontecer? Só vou mexer na pontinha. A base não vai adiantar nada. Então, ao invés de eu selecionar o grupo do controlador de IK, eu vou fazer um constraint do joint do punho direto
para o joint do meu IK, certo? Ou então, deste joint, direto para o grupo dos joints do IK. Seleciono esse joint, seleciono o grupo dos joints dos IKs, constraint, parent constraint. No controlador da mão, eu vou modificar o atributo para IK e ver como é que acontece agora. Puxo o controlador, o joint está indo para lá, e a ponta do dedo sempre vai apontar para o controlador. Por quê? Porque o nosso controlador, a gente ainda não configurou para ele seguir a mão. Se a gente quer que siga ou não, isso pode ser um atributo follow. Então a gente pode criar um atributo para ligar ou desligar um constraint que faça esse controlador acompanhar a mão, certo? Mas a base está funcionando. Então, sempre que a gente movimentar esse controlador, a base da mão vai junto em IK. Já está funcionando. Para a gente criar esse atributo, é o que a gente vai fazer agora. No controlador de IK, venho em Edit, Add Attribute, e aqui que eu vou colocar um handFollow. Em Boolean, porque eu quero um atributo do tipo on e off. Ok. Beleza. Então, sempre que esse handFollow, escrevi handle, Edit Attribute, hand, ok, close, alterado, handFollow. Então, sempre que esse atributo handFollow estiver off, vai acontecer isso. Ele não vai seguir. Então, o constraint que eu vou fazer agora é o seguinte. Esse joint para o grupo do meu controlador IK, que é esse cara aqui, certo? Constraint, parent constraint, com mantém offset. Feito esse constraint, a ponta do dedo também vai seguir a mão. Da mesma forma que a gente fez com os outros, a gente pode ligar e desligar esse constraint. Quando tiver 1, ele vai seguir. E quando ele tiver 0, não vai seguir. Ok? Então agora a gente só precisa fazer o setDrivenKey, de forma que quando este controlador tiver com o atributo handFollow off, o constraint vai estar desligado. Quando o handFollow tiver 1, o constraint vai estar ligado. Então, animate setDrivenKey set. O controlador que tem um atributo vai ser o driver, com o atributo handFollow. Quem vai ser controlado por isso vai ser o meu constraint driven, com o constraint que ele já tem para o joint do punho, certo? Então, quando esse atributo estiver off, o constraint vai estar desligado. handFollow, constraint key. Quando o handFollow tiver 1, o meu constraint vai estar ligado do key, certo? Meu constraint está ligado porque o handFollow está on. Quando o handFollow estiver off, o constraint está desligado e o controlador do IK continua no lugar. Ok? Uma outra coisa que é interessante a gente fazer agora é um setDrivenKey para que, quando o controlador de IK estiver aceso, a gente não visualize os controladores de FK, porque nesse momento eles são inúteis, certo? Quando eu tiver com esse atributo IKFK em FK, eu não preciso visualizar o IK, porque o IK nem vai funcionar, certo? O
que a gente pode fazer agora um outro setDrivenKey para isso. Então, quem vai mandar? O controlador que tem um atributo driver no setDrivenKey. Quem vai mandar? Dedos IKFK, que no caso tem FK. O setDrivenKey que a gente vai fazer é para visibilidade. A gente poderia fazer controlador por controlador, ou selecionar o grupo dos controladores, no caso FK, dar o driven, visibilidade, como lá está FK, esses caras todos vão aparecer. Então, visibilidade tem que estar on mesmo. Podemos dar aqui. Quando esses controladores aqui tiverem IK, a visibilidade aqui precisa estar off. Key. Então, controlador em IK, ninguém aparece dos FKs. Controlador em FK, todos os FKs aparecem. Agora a gente precisa fazer o controlador do IK também obedecer isso. Control da mão continua como driver, porque é ele que tem o atributo de IK e FK. Quem vai mudar agora é o grupo do controlador IK, certo? Com o grupo do controlador IK vira o driven. Visibilidade para ele. Se esse atributo tiver em FK, a visibilidade aqui vai estar off. A gente dá um key. Se esse atributo tiver em IK, agora ele vai aparecer on para ele. Key. O que aconteceu aqui? IK, só ele aparece, FK, só eles aparecem, certo? Uma coisa que eu não tinha observado aqui no grupo dos meus controladores FK é que o constraint foi criado por default com valor 0.5. O ideal é que esse constraint funcione sempre com o valor 1. Esse vai ser o máximo dele. Se no seu apareceu isso também, aproveita para dar uma conferida. Então, tudo que for constraint, no caso aqui o meu constraint dos joints e IKs também aconteceu o mesmo. Foi criado com 0,5, funciona com 1.